convidada para uma live, só que eu não consegui entrar lá no perfil dela. Então, vamos tentar fazer o contrário aqui. É quentinho. Oi! Que batalha, hein? Nossa, conseguimos! Será que é alguma configuração no meu telefone? Pode ser, porque eu não conseguia ver você, eu não conseguia ver os comentários. Estou vendo aqui agora. Mas Entendi. aí pode Um conduzir. pouquinho. Senta-se em casa e conduz a live aí. Vamos esperar o pessoal entrar. Calma aí, deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. Já estavam na live. Mas não dá para a gente ver as pessoas. Ah, tá aparecendo. Bruna entrou. Vou esperar mais um pouquinho. Depois eu vou ver, porque eu tô achando estranho que hoje o meu engajamento estava muito ruim. Eu fiz alguns stories e quase ninguém estava visualizando. Aí eu não sei se de repente caiu naquele negócio lá que bloqueia, né, algumas coisas. Entende? Não sei se de repente pode ser isso. Oi, pessoal, boa noite. Bruna tá aí, Marcela. Mais alguém chegando? Agora funcionou. Tem como depois tirar os comentários, deixar os comentários, né? Porque acho que meu rosto não tá aparecendo, né? Ah, eu Ou tô tá, vendo. tá vendo? Então deve ser por comentário aqui. Jaque, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se minhas amigas entram Depois aí. você vê se precisa atualizar seu Instagram, pode ser isso também. Atualizado ele foi essa semana, mudou até algumas fontes, porém não sei o que pode ser em relação a essa questão da live, né? E também porque você tem mais prática de fazer do que eu, né? Não, mas o seu não estava aparecendo para mim, eu não vi os comentários, eu não via o convite. Eu até mandei o print para você. Uhum. Pode ser alguma configuração, não sei. Eu vou ver depois. Gente, vamos iniciar. Agora eu não sei também se as outras pessoas que estavam, por exemplo, minha mãe, se ela tá vendo, né? Não sei se Elas de vão ver. repente ela, Todo mundo que segue você vai receber o aviso que você está ao vivo. que ela não entrou aqui. Instagram sendo Instagram. Vamos esperar só mais um minutinho, gente, para a gente iniciar, né? Porque teve essa confusão toda aí, para a gente começar a falar. As pessoas que estão aí já sabem mais ou menos o que é a live, que eu já tinha falado lá, quando eu entrei pelo meu. Já que acho que eu não estava lá, não. Só mais um minutinho. E aí, muito frio aí em cima? Hoje está menos frio. Aqui também deu uma esfriada. Pessoal, vocês estão escutando? Tá tudo certo por aí? Ó? Vamos começar então? Depois as pessoas vão entrando, senão vai atrasar muito. Já passou quase 20 minutos do tempo que eu tinha programado aqui, né? Então, gente, vamos lá. Conforme eu estava falando, né, no meu perfil, só que teve esse probleminha aí, a live, o nosso tema é obedecendo ao chamado. Tudo começou porque desde abril eu passei por uma situação de obediência mesmo ao chamado de Deus na minha vida, e eu comecei a fazer alguns propósitos com Deus, fiquei quieta no meu secreto, enfim, as coisas começaram a acontecer, né? Da forma que Ele queria, no tempo que Ele queria, do jeito que Ele desejou que fosse. Então, na semana passada, eu queria começar a fazer algumas lives. Só que eu sozinha ainda tenho um pouco de vergonha, né? Então, eu falei, vamos fazer uma série. E com essa série, minha mãe entrou, conseguiu entrar. Com essa série, eu tive essa visão de falar sobre obedecer ao chamado, porque eu vejo várias mulheres que eu tenho conversado
que querem viver, né, o chamado, porém tem medo, tem insegurança. Então eu senti de colocar esse tema. E o engraçado é que durante o dia o rosto das pessoas foram aparecendo assim para mim, não, como se fosse convida essa, convida essa, convida essa. Tinha uma que eu estava com resistência ainda em chamar, mas ontem eu fiz o convite, precisei fazer o convite e ela vai estar na semana que vem. Então, a série é exatamente para isso, para alinhar a gente com essa visão espiritual, com o chamado que Deus tem colocado no nosso coração, com o posicionamento de servir ao reino, com essa palavra que Ele já colocou, né, dentro de nós. E a Nina foi a primeira a escolher a data dela, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa visão, como que foi o processo. Só que antes eu queria falar com vocês o seguinte, eu até escrevi uma passagem aqui que achei muito interessante, lendo um livro, que eu falei assim para elas, coloquei lá no grupo, eu não quero nada que seja um protocolo, eu não quero várias perguntas feitas, tudo muito programado, sabe? Aquelas perguntas de vai e volta, tudo certinho. Eu falei, eu não quero assim, eu quero deixar com o Espírito Santo fluir, eu quero que a nossa comunicação flua em base à verdade, em base ao que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, deixar fluir dessa forma. E ontem, fazendo o meu devocional, o Benny Hinn, que é um escritor americano, pastor, ele disse o seguinte, se você se colocar diante de uma plateia para proclamar a palavra de Deus, evite memorizar a mensagem, evite se preparar demais, estude o que você puder e organize os seus pensamentos. Mas tenha uma consciência da obra do Espírito Santo. E pode ter certeza que o Espírito Santo já está se movendo. E é melhor que você se mova com ele. Então, isso foi assim uma resposta assim perfeita, porque é isso que eu quero deixar o Espírito Santo fluir, sabe? E tem algumas perguntinhas básicas aqui que eu vou fazer, mas nada programado. Então, Nina, eu quero que você se apresente, né, para falar um pouco sobre essa visão. Se apresente, que depois eu vou começar a te fazer umas duas perguntinhas e a gente vai deixando as coisas acontecer, tá bom? Tá bom. Quero dizer que é uma honra, né, estar iniciando com você essa série de lives, né, ter sido escolhida por Deus, né, é uma honra, é um temor muito grande. Meu nome é Josilene de Assis Carvalho, mas desde que eu nasci é Nina, então não tem como fugir. Sou mais conhecida como Tia Nina, e eu achei muito interessante essa live, eu tenho sentido, eu tenho visto, hoje eu estava até conversando no grupo que eu tenho, com as mulheres, eu senti de compartilhar com elas essa questão do medo de avançar, de ficar se comparando com outras. Ah, porque fulano tem mais anos de carreira, quem sou eu? E elas foram se identificando. Eu falei, não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu senti de falar com elas. Né? É porque, assim, que eu falei assim, quantas de nós vai ficar esperando tá tudo perfeito para começar a aula? Não tem, é o que você falou agora do Benny Hinn. Ah, eu vou fazer o texto perfeito, a live perfeita, a palestra perfeita, quando quem faz é Deus, né? Então, é colocar o pé na água que ele abre o mar. E E foi aí eu vou assim deixar com Josué, né? isso. Josué queria passar o Rio Jordão e simplesmente precisou obedecer, né? E essa questão de deixar Deus fluir, como eu falei estava falando anteriormente, eu estava um tempo atrás, eu tinha pressa em fazer as coisas, eu sentia o chamado e eu tinha pressa, só que era uma pressa que estava me gerando angústias, aflições, era tudo muito estranho, diferente da sensação que eu estou tendo agora. Tudo a partir do momento em que eu entrei em obediência, em abril. Tudo mudou, a forma que eu fui sendo conduzida pelo Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que eu não estou nervosa, que eu estou um pouco perdida. Estou. E está tudo bem isso acontecer. Está tudo bem. Porque Deus age exatamente nessas nossas inseguranças, nessas nossas limitações, né? Porque se eu soubesse falar, tivesse uma boa oratória, não tivesse medo, não tivesse vergonha, fosse tudo 10, a gente não enxerga a glória de Deus. A gente enxerga a glória do homem, né? Então, a gente se mostrar vulnerável diante de uma coisa que a gente sabe que é Deus que vai fazer, é exatamente isso. Deixar o Espírito Santo fluir e conduzir. E ele já está no meio de nós, né? Mas, Nina, me diz uma coisa. O que você faz? Qual a sua profissão hoje? Então, hoje eu trabalho como psicopedagoga e terapeuta ABA, né?
Eu faço Entendi. investigação em crianças com dificuldade de aprendizagem e também em crianças com autismo ou algum transtorno, né? Entendi. E conta pra gente, como que foi, assim, eu conheço a Nina, gente, conheci a Nina, não sei, ela lembra, né? Em 2018, quando eu entrei no marketing de afiliado, eu comprei um curso dela de WhatsApp da Kerlia, lembra da Kerlia? E nós pegamos uma amizade virtual, conforme eu tenho com a Marcela, conforme eu tenho com a Fabi, conforme eu tenho com outras mulheres aqui. Então, eu já conheço a Nina desde 2018 e a Nina é uma pessoa que sempre se propôs a resolver as coisas, mesmo diante dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus sentimentos de incapacidade. Foi uma mulher que sempre se mostrou muito assim determinada e disciplinada naquilo que ela deseja fazer. Às vezes ela vem com uma dessas assim, eu não sou disciplinada e tal, mas ela é uma mulher que decide, vai lá e faz. Se prontificou a fazer as lives dela toda semana, coisa que eu particularmente não fiz. Tem um curso, mandei para ela e ela fez o que eu não fiz, para vocês terem ideia. Então, Nina, eu honro muito a sua vida, primeiramente, né, por você estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito determinada, focada naquilo que Deus te conduziu. E o fato de você se posicionar, a gente sabe que não é somente da gente, né? É esse chamado que Deus coloca no nosso coração para que a gente possa se posicionar, abrir caminhos para que outras mulheres pudessem passar. E eu vejo isso muito claro diante do que você tem feito na internet, né? Mas me diz uma coisa, como que foi o mover, esse sentir que você teve para iniciar na internet com essa função, né, da terapia ABA? Como que foi? Foi luta, né? Quando nós nos conhecemos em 2018, eu estava trabalhando com marketing digital e a única coisa que eu sabia fazer na vida era costurar. Aqui na minha cidade tem muita fábrica, então desde novinha eu costurava, criei duas filhas pequenas costurando em casa. E conheci o marketing estudando e decidi entrar para mudar, né, a realidade da minha vida ali. Nesse tempo, de 2018, eu já tinha um projeto com crianças aqui, onde eu moro, e já estava fazendo pedagogia. Porém, assim, nunca me vi, nunca tinha sonhado em fazer uma faculdade, porque a minha realidade foi muito. Então, assim, eu fiz pelas crianças e não me via trabalhando com o que eu trabalho hoje, tudo aqui. Eu estava falando isso até no grupo. Limitações na minha mente, né? Por conta das crenças limitantes que eu tinha. E aí, em 2020, teve a pandemia e eu tive um baque, uma decepção grandiosa nessa área. O projeto que eu tinha foi uma dor terrível, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi uma dor tão grande que eu fiquei traumatizada e eu decidi não trabalhar mais com criança. E aí eu fiz igual o Pedro, voltei a pescar, né? Eu já estava trabalhando com criança, aí voltei a costurar. Oi, Helena, voltei a costurar em 2020, fui trabalhar como pilotista e depois fui ser chefe de uma confecção e as pessoas falavam, e as crianças? Não, nunca mais vou trabalhar com criança. Eu trabalho com mulheres, eu dou palestra para mulheres, tudo menos criança. E eu até compartilhei no grupo que eu aluguei uma sala aqui na Rua Portugal, na minha cidade, com outras 4 profissionais da área da educação. Nós alugamos uma sala toda montada e eu fiquei pagando aluguel 1 ano e eu não consegui pegar uma criança ou um adolescente. Por quê? Uma tinha 15 anos de experiência e ela me ensinou a alfabetizar e tudo. A outra era pós-graduada e não sei o quê. Eu me sentia desculpa da palavra, o cocô do cavalo do bandido. Tudo aqui, né? Então, assim, não. Tudo na mente, né? Vou dar palestra para mulheres aqui na sala, mas criança eu não sei fazer, eu não consigo, eu não sou vocês. Eu ficava, né? Essa minha amiga ainda falava, Nina, você consegue? Eu, não sou.
vocês. Só que nesse meio tempo, eu ali como chefe de confecção, que ela trabalhar com 24 mulheres, parecia que eu estava dentro de um jardim de infância com adultas fazendo birra, fazendo bico, e acaba que eu estava aplicando a pedagogia ali. E conheci, ouvi falar de aba, dessa ciência aba. E como cada uma ali da sala tinha uma especialidade, uma era alfabetizadora, a outra neuropsicopedagoga, a outra professora de matemática, falei, eu quero fazer um negócio que nenhuma delas faz, né? Eu vou me Sair especializar em... fora da rota, né? Sair fora do caminho ali comum. E aí, nem sabia o que era aba e fui estudando, estudando, me especializando, procurando curso, estudando muito, porque eu me acho um pouco desorganizada, mas assim, eu sou muito focada em estudo, eu gosto muito de estudar. Um dos meus valores é crescimento contínuo, então eu prefiro ficar assistindo um curso e dormir do que ficar vendo Netflix. Para mim, ver Netflix, eu preciso falar, Nina, descansa. Você pode ver um filme, Eu também sou assim. Exatamente, Paula. tem que respirar e falar, você pode ver uma série, né? É. E aí fiz esse curso, me formei, continuei estudando e a sala lá. Até que decidimos entregar a sala. Essa minha amiga abriu a sala da casa dela e eu com um certificado e outros certificados e outros certificados. E comecei a sentir aquele chamado. Foi quando eu fiz uma pesquisa com as pessoas que eu achava que poderiam me dar um conselho ali. Eu já estava decidida a pedir contas do meu trabalho, estava perdendo cabelo, estava vendo a foto do meu ano passado. Eu cortei meu cabelo com desse tamanhozinho, Eu lembro, eu lembro. comecei a perder cabelo, porque eu sou muito emocional, então lidar com as pessoas, aquela você ser chefe, às vezes você um fala mal do outro, aquela coisa, aquilo foi me fazendo, tive crise de ansiedade, pessoas querendo puxar meu tapete, e aí eu falei, eu preciso dar um jeito. Aí eu fui fiz uma pesquisa e a Ana Paula foi uma delas. Falei assim, o que você acha? Eu estou pensando em voltar para. Gente, eu tinha um perfil de mais de 10 mil seguidores de marketing digital. Eu tinha um canal no YouTube com 2 mil inscritos. Eu acabei com tudo por conta do trauma. Só que a gente precisa entender que quando você tem um chamado, o inimigo das nossas almas ele vai querer te matar. Ele vai querer matar o seu sonho. E eu não tinha noção que era isso que estava acontecendo comigo. Eu excluí tudo. Eu excluí o canal, eu excluí. Aí, o que você acha que eu me encaixo mais na terapia? Eu não lembro bem. Eu Eu acho que eu fiz umas não perguntas lembro qual das. era a outra opção. Tinham duas opções. Eu fiz uma. Eu não sei, eu também não lembro se era Teve a alfabetizadora. eu não lembro. Não Mas o lembro. que chamou a atenção é que você falou assim, só que eu tenho, quando você botou terapia aba, terapeuta aba, você botou assim, eu tenho medo. Essa frase E veio em conjunto, essa palavra veio em conjunto, né? Quando você escreveu aquilo, eu falei assim, pronto, o inimigo ele tem essa artimanha de gerar o medo, porque a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas decisões e comportamentos, elas são baseadas em duas raízes, conforme diz a neurocientista Carolina Leaf até. É tudo relacionado ao amor, ao medo. Então a gente olha o medo apenas como, é um medo normal. Não, a gente tem que olhar esse medo porque tem um medo fisiológico, que é o medo que a gente sente realmente diante de uma situação difícil. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, passa carro, eu tenho que ter medo. Eu vou passar em tal lugar, eu tenho que ter medo. Só que existe o medo patológico. E o medo patológico, eles são consequência dos rótulos que a vida vai nos causando, dos traumas, das emoções, de tudo que a gente vai vivenciando, a gente vai gerando essa raiz do medo, que é o medo patológico, que é o medo até que causa as doenças, né, psicossomáticas. E esse medo, ele está muito alinhado a uma raiz espiritual, que consequentemente entra o quê? O espírito de intimidação. O espírito de intimidação ele vai entrar ali para te gerar o quê? Medo, para que você não venha manifestar a palavra que já está dentro de você, a palavra que já existe escondida dentro de nós. Entende? Então, quando você botou medo, eu não precisei nem falar muita coisa. Eu fui muito rápida, não fui? Quando eu escrevi para você, falei uma coisa básica, porque estava tudo ali, tudo escrito ali. Aí Sim. continua.
foi realmente que você me lembrou uma coisa que... Porque eu coloquei duas opções. A primeira opção eu dominava. E a terapia, eu falei, então, eu me apaixonei pela ciência, mas eu tenho medo. E aí, todas as Exatamente. pessoas, inclusive a Ana Paula, falaram, não, você tem tudo a ver com terapia ABA. A Ana Paula me deu a mentoria, mandou áudio, nós ficamos conversando muito tempo sobre isso. E eu comecei a trabalhar, mas eu tinha aquela dificuldade de falar. E fui fazer uma entrevista numa clínica que eu acho que piorou, porque eu mandei o meu currículo, só que eu estava muito leiga nas nomenclaturas de o que é TO, terapeuta ocupacional, o que é terapia ABA, o que é aplicadora ABA. Então, assim, eu achava que TO e terapeuta ABA era a mesma coisa. Aí eu fui Uhum. fazer a entrevista. Eu tô abrindo meu coração aqui, gente, porque é o que a Ana Paula falou, para mostrar a fragilidade. Eu não vou falar que foi tudo maravilhoso. Eu Não, pedi. tá super. É exatamente isso. Mostra as vulnerabilidades, né? Quando eu cheguei na clínica, ela achou que eu já era a TO. Ela falou, nossa, você é TO, eu tô procurando aqui em Friburgo, não acho. Já foi me mostrando a clínica, eu fiquei assim, chocada. Falei, já tão fácil assim, né? Aí ela falou, qual a faculdade que você fez? Essa terapia abaixo que escreve assim. Isso, é isso mesmo, escreve assim. Já É explico. assim. Aí nisso, qual faculdade que você fez? Eu falei, não, eu fiz pedagogia. Né? A aba foi uma especialização de tantas horas. Ela, não, TO é uma graduação. Você não podia ter feito. Aí a mulher assim me deixou com uma vergonha. Ela falou, se eu soubesse, eu ia te contratar agora, mas não, TO é uma graduação. Eu não sabia, eu estava totalmente nova ali naquela situação. Nova, né? Aí eu saí de lá, eu lembro que eu falei assim, meu Deus, que vergonha, mas ela vai ouvir falar de mim um dia. Eu vou pegar esse limão e agora eu vou. É honra estudar até saber o que é TO. Vou estudar, nem que for até de madrugada, mas eu vou. Ela vai ouvir falar de mim. Cheguei num trabalho meio triste, assim, né? Mas eu peguei e tomei a decisão. Eu orei assim um dia e Deus falou: é agora. Eu fui lá no meu patrão, falei: olha, patrão, eu quero minhas contas, eu estou sentindo de fazer algo, não sei se vai dar certo, mas eu vou estudar muito, eu vou me dedicar muito e vou meter a cara. Aí ele foi, fez até acordo comigo, eu recebi o seguro, foi um presente de Deus, porque nesse tempo de seguro eu estudei muito, muito, então eu já tinha aquele, aquele tempo para me preparar sem depender do dinheiro, então eu estudei muito, muito e fui me capacitar. Ah, um banho de água fria é muito desafio. Mas eu fiquei assim, arrasada, fiquei insegura, às vezes aparecia pai me ligando e eu ficava assim, ai, acho que eu não vou pegar. Aí peguei uma sala, eu falei assim, eu não vou conseguir atender sozinha, e ficava assim, né, naquela dúvida e estudando. O que é terapia? A BABA é uma ciência que tem tido muito resultado com crianças com autismo ou atraso no desenvolvimento. Não é só para criança autista, não, tá? Nem é só para criança. E eu também, enfim. Não é só para criança, é para adolescente, para adulto também. O que é? Se uma criança chega para mim hoje com atraso no desenvolvimento na fala, eu vou fazer programa mais hábil para desenvolver essa parte da fala dela, da coordenação motora. Normalmente as crianças têm atraso no desenvolvimento ou autismo, elas não conseguem imitar. Uma criança aprende a jogar bola imitando a outra. Normalmente uma criança com autismo ela não vai conseguir imitar, então você vai precisar ensinar essas habilidades para essa criança. Resumindo, falando assim com umas palavras mais simples, não sei se você conseguiu entender. Não, foi Aí, claro, sim. mesmo diante da insegurança, eu comprei o que eu precisava comprar para iniciar e apareceram algumas crianças e eu decidi ir para uma clínica. E eu lembro
que eu pedi oportunidade nessa clínica, nem que eu trabalhasse de graça, mas eu queria aprender. Eu falei, eu estou recebendo seguro mesmo, então vai dar para pagar minhas contas e essa clínica me deu a oportunidade de começar lá. Por mim, eu nem receberia, depois ela me ofereceu R$ 20 a hora. Eu falei, tá ótimo, nem receber nada, né? Eu lembro disso também, que você tinha falado. Eu ia a pé, voltava a pé. Eu tenho vídeos gravados, né? Ano retrasado, falava, olha, eu tô indo a pé, mas um dia vocês vão ouvir falar de mim, que eu estou aqui aprendendo e tal. E em uma semana que eu estava lá, eu já fui enviada para a casa de uma criança para aplicar a aba na casa dessa criança. Eu falei, meu Deus, é muito rápido. Que eu vou fazer aí na É isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz quando a gente se alinha a um propósito, quando a gente se encontra debaixo de uma missão, a gente não precisa querer se promover em nada. Tudo se abre de uma forma totalmente natural. É só a questão da obediência, que no tempo certo as coisas entram, né, numa harmonia, numa sincronicidade que a gente não consegue nem discernir o que está acontecendo. Mas isso é o sim. quê? É o agir de Deus mediante a uma obediência. Então, é natural, é natural. E continua. Quando eu vi, eu estava de segunda a sexta com essa criança, na parte da tarde toda, e a parte da manhã, 3 vezes por semana, apareceu outra criança. E dali já começou a despertar o quê? A minha paixão por criança que eu não queria mais. Olha, Porque como que eu não Deus faz. queria mais trabalhar com criança. E eu lembro que o auge do tratamento de Deus foi quando essa criança que eu estava na casa foi me solicitar de ir para a escola, acompanhá-la na escola. Quando eu me vi dentro da sala de aula, com 28 crianças, eu falei, Deus, por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que Ele, que... ele sabe como trazer o filho de volta para casa. Volta. É aquela questão que eu falei, né? Tem mulheres que estão sendo chamadas de volta para os seus lares para serem lapidadas, forjadas, posicionadas, restauradas. E você foi para dentro de uma sala de aula. Aí quando eu Olha vi, que perfeito. além de eu ficar com ele, eu já estava lá ajudando outros, e aqueles abraços, aqueles beijos de cartinha daqui e eu não posso me apaixonar, meu Deus, eu não posso me apaixonar. Só que aí o Espírito Santo começou a falar, minha filha, esse amor que você tem não é seu. Eu coloquei no seu coração, não tem como evitar. Então ali eu falava com a professora, você não tem noção de como Deus está me tratando aqui, como Deus está me curando aqui com essas crianças. E dali eu aceitei, e por mais que aquele medo de me machucar de novo, mas tudo foi caminhando e depois eu fui abrir uma sala aqui na minha casa mesmo, comecei a alfabetizar as crianças aqui da rua e um foi passando para o outro. E hoje, aí depois eu fiz a pós em psicopedagogia e quando foi em dezembro, essa dor que eu tinha passado é um espaço que eu tenho, né, que eu trabalho, que é o Crescer. Esse espaço tinha sido tirado na época. Foi uma dor enorme, porque foi um lugar que eu vi nascer todo brinquedo que tem lá. A parede, eu pintei, prateleira, tudo que tem lá, eu deixei para trás. Quando foi em dezembro, eu fui chamada e esse lugar foi me devolvido e hoje eu atendo lá. Então foi outra cura, porque quando eu entrei lá para limpar, eu chorei muito, 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 muito. Eu falei, meu Deus. Então, deixa eu entender então uma coisa. Então, do lugar que você havia saído, você voltou para esse mesmo local? Então, Só, Deus trouxe nas suas mãos aquele mesmo lugar? Gente, exatamente, sem eu pedir. que perfeito, né? Isso é E é perfeito. tão tremendo. Qual passagem que eu lembro, Ana Paula? Quando o filho de H foi expulso, que Sara ficou com dúvida e mandou o filho de H embora, e H. E Ismael Deus falou com e Agar. que ia
treinar ele no deserto, ele ia ter habilidades como nunca antes. Que eu vejo. Quando eu estava lá, eu não era formada ainda, eu não tinha as habilidades. Então, esse tempo de deserto, eu estudei muito, aprendi habilidade, fui trabalhar. E quando eu volto para esse lugar, que hoje eu consigo ver como um lugar totalmente preparado para o meu trabalho, na época eu não via. Então, hoje, Deus me capacitou para voltar para lá com uma nova visão. Hoje lá eu faço os atendimentos, tem essa linha, já tá tudo preparado, estava tudo abandonado. Tudo pronto para te receber, né? Na Impressionante. verdade, às vezes não, né? Bem dizer sempre, os locais, tudo já está pronto, né? A gente que precisa se preparar para receber a bênção. Tudo já está pronto, o Espírito Santo já está pronto, as nossas bênçãos já estão prontas. O que impede a gente de viver é exatamente essa questão da obediência, da gente se posicionar naquilo que Deus tem falado no nosso coração. Só que nesse momento de se posicionar, conforme você havia falado, é exatamente nesse processo que o inimigo ele se levanta, porque da forma que a gente entra em movimento para ouvir o chamado e obedecer com essa missão de ir em busca disso, o inferno ele se levanta junto para nos colocar com medo, as limitações. Então, da intensidade que a gente tem de viver o chamado, é a mesma intensidade que o inimigo se levanta na nossa vida. E deserto, uma vez eu escutei uma frase que é muito real, né? Deserto não é lugar de você construir casas. No deserto é lugar de você construir tenda. Deserto é um local que Jesus passou para ficar pronto para seguir a sua missão. Deserto, quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, né, parece que foi tudo muito rápido. Mas não, ali teve um momento que ele precisou ir para o deserto, ficar 3 anos ali. Para quê? Para poder ser lapidado, forjado, para poder entender, tirar aquelas cascas que até então o inimigo vai colocando na gente, né, que a gente vai trazendo os rótulos. Então, quando a gente olha o deserto como algo de preparação, se eu ainda estou nesse deserto, a gente precisa olhar por que eu ainda estou nesse deserto? O que precisa ser ajustado? O que Deus está lapidando? Quando a gente entra nesse ciclo de fazer essas perguntas, a gente começa a ter um discernimento do Espírito Santo exatamente para aquelas áreas que precisam ser, assim, lapidadas, né? Modificadas, porque tudo já está pronto. Nós que não estamos. Então você vê que já estava pronto. Talvez você que ainda não estava pronta para assumir aquilo ali. E ver isso é algo assim inexplicável. É realmente ver o mover de Deus, né? Como que Deus faz. E ter esse discernimento, eu acho que é melhor ainda quando a gente entra nesse fluxo de entender claramente como que é essa jornada de deserto, né? Sim. Se fosse há uns 6 meses atrás, eu não ia dizer dessa forma. Mas, como eu falei, de abril para cá, a minha visão, o meu entendimento, as coisas que Deus tem se revelado após a minha obediência, após eu entender que eu precisava confiar nele, naquela missão, mesmo me sentindo insegura, incapaz, medo de me posicionar por falar assuntos que até então eu não tenho um diploma específico para aquilo, mas quando eu entrei apenas no sentido de obedecer, colocar os pés, fazer conforme aquele 12 sacerdotes, né, ali para atravessar o Rio Jordão fizeram. Então eles colocaram os pés. Deus mandou, coloca os pés. E nessa passagem, né, é muito interessante porque quando eles colocam os pés, eles molham os pés. Até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Eles molham. Quando eles continuam a dar seguimento, as pessoas que passam atrás, o restante das tribos, elas passam em terra seca. Só que a gente olha achando que é somente, só botou o pé, não. Porque quando a gente faz esse estudo, a gente vê que Deus já estava trabalhando lá em cima, no caso, lá atrás, a 32 metros de distância, 32 quilômetros de distância, Deus já estava trabalhando para que aquelas águas reduzissem o fluxo, entende? Para que eles, quando eles colocassem os pés, não era mais aquela correnteza, porque era uma época de cheia, era apenas um pouco de fluxo que vinha mediante o que Deus já havia falado. Então, eles experienciaram a possibilidade de passar em terra seca e do rio ali se acalmar por causa de um ato de obediência. Sim. Porque Deus já havia feito. Há 32, acho que é 32 quilômetros, Deus já estava fazendo. Então, imagina aquelas pessoas que estavam lá atrás sem entender nada. Por que essa água parou?
porque lá na frente ela ia servir para outras pessoas, que era o povo atravessando, né, o povo de Israel atravessando o Rio Jordão. Então você vê como são as coisas, tudo é obediência. Tudo é obediência, se colocar debaixo de uma obediência para vivenciar, experienciar o que Deus tem preparado para todas nós. E o seu ato foi isso, né? Tremendo. Eu estava até pensando hoje, falando comigo mesmo, que quem chega lá hoje e vê aquele espaço todo montado, todo preparado, e hoje eu estava falando comigo mesmo que para mim parar com isso, de ficar contando a história, porque eu vi aquilo lá nascer do nada. Então, quem chega lá já vê pronto. Só que sem eu perceber, eu começo a contar, isso aqui, eu comecei lá em casa, as crianças ficaram, sei o quê, aí uma pessoa foi lá e doou esse galpão. Só que hoje veio muito forte no meu coração, deixa o passado para trás. Ah, como surgiu Aconteceu comigo. meu espaço de trabalho? O Carlos Alberto Jesus sabia que Pedro podia andar sobre as águas, mas teve que sair do barco, é ação e reação. Exatamente. Exatamente isso. Menina, para de ficar contando, porque assim, só quem sabe, só quem sentiu foi eu. Eu vivi aquilo ali. Eu sei a dor que foi, como foi ver você nascer, mas passou, agora é outra fase. Nossa, que lugar legal, tudo montado. É legal, é um lugar de trabalho. Acabou, eu estava até pensando, Senhor, me ajuda. Me ajuda a tirar essas cinzas do altar passado, né? A colocar fogo novo, lenha nova e deixar isso para trás. Porque senão, de vez em quando, Exatamente. Porque aquelas. Deus quer nos levar à terra prometida e a gente ainda fica se lembrando do Egito, né? O povo ficava se lembrando da cebola, da carne e se esqueciam da terra prometida, a terra que emanava leite e mel, era o que estava à frente. Mas eles estavam pensando que tinha deixado para trás cebola, pepino, carne e uma escravidão, né? E isso me aconteceu não, tem mais ou menos uns 2 meses, que diante de uma situação, Deus foi muito claro comigo aqui na porta da minha cozinha. Paula, eu estou te levando para a terra prometida e você está com saudade do Egito? Isso foi o que me fez parar tudo. Eu falei, não vou mais me posicionar na internet. Eu parei com tudo, fiquei 2 meses. Eu falei assim, eu vou ficar no meu secreto, buscando ainda mais, desenvolvendo intimidade, fazendo o que eu tenho que fazer no meu secreto, até o Senhor me dar o comando daquilo que o Senhor deseja. Então, as distrações que eu estava tendo desde o ano passado, né, que eu comecei a me posicionar, começou a dar tudo certo, e eu me perdi no meio das distrações, eu percebi que não, Deus estava me levando, estava me puxando exatamente para a minha missão, exatamente para aquilo que clamo no meu coração, para aquilo que eu tenho vontade de falar, para aquilo que, quando eu disse, eis-me aqui, ele confiou em mim um projeto, conforme confiou em você um projeto, conforme confiou em Marcela, confiou em Bruna e nas outras pessoas que estão aqui, né? A questão toda é a gente entrar nesse nível de confiança, entrar nesse nível de confiança e continuar diligente na missão ali do secreto, porque o secreto vai nos autorizar para o posicionamento certo que Deus quer nos colocar, né? Exatamente. Foi aí que surgiu agora esse posicionamento que eu estou, né? Porque começaram a aparecer pessoas igual aparece para você. Quando você é líder, que você tem um chamado, as pessoas vão vir te pedir opinião. Igual eu sempre cheguei até você, o que você acha disso? Tá, a mulher de Deus quer dar direção. Então, algumas pessoas que estavam iniciando começaram a ver meus vídeos e falam, nossa, me identifiquei com seu jeito simples de falar, como você fez para iniciar. E ali eu falei, bateu aquela insegurança de novo, quem sou eu para ensinar alguém? Se eu estou aprendendo, se eu não tenho tantos anos. E aí Deus precisou tirar pessoas que eu amava, que eu até falei que você se afastaram, porque eu tinha uma dependência, por me achar menor, então tudo eu ia na pessoa, então de repente Deus afastou para Nina, aprende a andar com seus passos. Chegou a hora de você aprender a andar e confiar em mim. E aí eu comecei a atender essas pessoas e hoje, né, além de eu fazer
fazer esse atendimento, com essa experiência enorme, porque Deus me levou para dentro de escola, sentada na escola, ser mediadora, trabalhar em casa com criança, tudo que você pode imaginar, eu enfiei a cara e eu tenho experiência assim, de ir mesmo, de atender a domicílio, tudo que chegou a mim, eu fui pegando para ter experiência. Então, quando chega uma profissional hoje, igual hoje de manhã, eu mandei mensagem para você, que me emociona, assim, hoje uma de manhã falou assim, nossa, Deus, você está sendo boca de Deus na minha vida, porque eu estava com vergonha de me posicionar no meu trabalho, por vergonha do que iam falar. E eu falei com ela, olha quantas crianças e famílias estão precisando de você, para ficar parado com medo do que vão falar. Então, não é sobre nós, é muito além. Essa passagem que você falou é tremenda. De você molhar o pé mesmo, de você botar a cara, ter experiência, para outros virem, passar em terra seca, Com os pés secos. com os pés secos. E o nosso óbvio é o milagre de alguém, né? Às vezes eu faço uma postagem, faço alguma coisa e as pessoas me voltam com um retorno, assim, com um feedback, de uma forma que eu fico assim, gente, mas é tão simples, mas elas trazem de uma visão que muda a percepção delas. Então, aquilo que é óbvio para mim, não é para aquela outra pessoa. E uma das coisas, você até mencionou um pouco sobre isso, que Deus vem me mostrando nessa minha jornada, que eu vejo claramente esses 7 anos que eu fiquei me dedicando ali, incansavelmente, para estudar 10 horas, às vezes 12 horas, ler 10 livros dentro de um mês, investir tanto dinheiro, mesmo sem poder, mas com a palavra dentro de mim. Eu falei, uma hora vai dar certo. Eu preciso só continuar fazendo o que eu tenho sentido, mesmo tendo insegurança para colocar para fora. Mas o que eu tinha que fazer no meu secreto, eu fiz. Renunciei tudo que eu tinha que renunciar. Horas e horas cuidando de casa, de criança e estudando. Porque eu tenho uma palavra escondida dentro de mim. Então, escondida não, que agora já não está mais escondida, né? E quando eu olho para a minha história, Nina, é como se eu me visse em um local abrindo o mesmo caminho, como se eu estivesse no meio de um mato, com uma foice na mão, abrindo o caminho. E Deus uma vez falou para mim, essa é você, abrindo o caminho para que outras possam passar. A sua história de 7 anos no bastidor, estudando ali incansavelmente para entender mais sobre mim, entender mais sobre a palavra, entender sobre seus medos, as suas inseguranças, as suas limitações, não é para ficar para você, é para você contribuir com outras pessoas. Então, assim, o deserto é exatamente isso. Claro que não quer dizer que todo mundo vai passar por 7 anos de deserto. Não. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo quantas coisas que eu já estava bem e um erro meu me fez cair. É como se Deus pegasse mesmo um machadinho e me quebrasse de novo. Vamos lá, vamos voltar. Não está funcionando. Porque quando Deus dá uma missão a uma mulher para ela ser relevante, influente, posicionada, ele não vai dar de qualquer jeito, não. Então, o deserto é a lapidação perfeita para que quando você esteja ali no seu momento ali de influência, você não venha se perder por dinheiro, por orgulho, por ganância, por status, por aplausos. Então, a gente se encontra dentro da gente mesmo, no sentido ali figurativo da palavra, de entender que não é sobre isso. Não é sobre as coisas, é sobre quem eu sou, na minha essência, e sobre aquela missão que Deus me confiou. Não importa aplausos, não importa o posicionamento, não importa as críticas, porque a gente sabe quem a gente é debaixo dessa palavra, né? Debaixo dessa missão. Então, a sua trajetória não é sobre você, como você mesmo disse, é sobre você abrir caminhos para que outras possam passar com os seus pés enxutos. E é isso. Passar com os pés enxutos. Essa é a missão. Top. Né? E é Sim. isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Manda aí, se tiver uma pergunta para fazer. E uma coisa, assim, para a gente finalizar, é muito interessante o que você falou, Nina, porque tinha até uma pessoa que eu queria que estivesse presente, mas essa semana ela está fora das redes sociais, porque esse assunto que você trata é um assunto muito necessário hoje em dia, né? Tá ouvindo? Parece que congelou aqui. É um assunto muito necessário. Eu passei por uma situação na escola das crianças, até comentei essa semana aqui em casa. Eu fui levar a Manuela para fazer uma prova e em menos de meia hora, eu deparei com 4 crianças autistas.
4 crianças, assim, menos de 10 minutos, chegaram perto de mim. E muitas pessoas não aceitam o diagnóstico dos filhos, né? Muitas não vão pedir ajuda, muitas acham que é simplesmente normal e deixa passar. E a gente vê a quantidade de crianças que estão muitas vezes pedindo por socorro, por pessoas que se posicionam nessa missão, nessa jornada. Porque não é só a criança que passa por esses momentos difíceis, os pais também passam, né? Não, e a estimulação precoce, aqui na minha cidade mesmo, eu vou até fazer um curso de capacitação lá no Crescer. Por quê? Aconteceu a prova aqui da prefeitura e muitas pessoas passaram no concurso. Tá, as pessoas passaram. Aí, Nina, olha só onde que eu tô. Tô trabalhando aqui na creche tal. Nina, eu estou de mediadora com um autista. O que eu faço? Qual material eu uso? Eles não têm capacitação. Essas pessoas, eu falo que são pessoas responsáveis, que amam, sabem que estão com uma vida ali e querem dar o seu melhor. Essas pessoas estão procurando. Porque as outras vão ficar ali de companhia, igual tem mãe que fala assim, o mediador do meu filho está lá de companhia. Ele não sabe o que fazer, não Acontece. tem capacitação, só fica com o meu filho de companhia, enquanto ele poderia estar estimulando. Uma mãe também, semana passada, falou, meu filho ainda não sabe ler e escrever. Aí eu falei, mas a mediadora poderia estar alfabetizando. Mas essas pessoas que me procuram, elas têm responsabilidade de querer fazer um bom trabalho. Então, não tem capacitação, a prefeitura não dá capacitação. Os professores estão muito sobrecarregados, porque são turmas com 20, mais de 20 crianças. Como que o professor vai dar matéria, dar conta da turma e ainda preparar algo separado ali para aquele aluno? É muita coisa. Não julgo também, assim, porque eu vejo todos os lados, os pais da escola, que não pode deixar de receber, mas não estão preparados para receber. Então, eu falo com o pessoal do meu grupo, essas crianças e famílias precisam de pessoas como vocês, que amam vidas, que têm responsabilidade, que querem aprender, que estão correndo atrás. Só de chegar para mim e falar assim, Nina, vê se eu estou fazendo certo. Expliquei isso. Aí eu falo, você já está sendo um ótimo profissional. Só de você estar preocupado em estar fazendo um bom trabalho, eu já dou glória a Deus. Falo, meu Deus, muito obrigado por mais uma pessoa que vai fazer diferença na vida de uma criança, na vida de uma família. Tem pergunta? Angélica, boa noite, meu amor. Eu tenho um rapaz que colocou aqui, ó. Hoje Jesus falou comigo sobre crianças. Entrei aqui e agora entendi. Encontramos Jesus nas crianças. Ali somos transformados e entendemos o ID. É sobre isso. Sim. Deus, primeiramente, chama a gente para perto dele, né? Os discípulos, primeiramente, foram para perto de Jesus para entender todo aquele movimento, para daí, então, fazer o ID. E o nosso chamado é isso, é fazer o ID, não importa as áreas de influência que a gente está inserido, seja na questão da educação, seja na questão da economia, seja na questão da parte de finanças. Tem até um avivalista, né? 2 avivalistas em 2 partes diferentes do mundo tiveram a mesma visão, não sei se você sabe disso, tiveram as mesmas visões sobre os montes de influência. Pessoas que seriam convocadas por Deus para uma missão nas 7 esferas de influência. É mídia, é marketing, tem tudo certinho, né? O lar também, a questão da casa. Então, nós somos chamadas para isso, fazer o ID. E o deserto é esse momento que nós temos de nos aproximarmos de Deus para entender aquilo que Ele quer nos colocar para fora. Aquilo que Ele quer nos colocar a se posicionar diante de uma circunstância ou de um chamado, né? E isso é muito sério, sério e importante, né? Fazer a vontade de Deus. E é sobre isso. Oi, Geisa. A Geisa também tem um serviço parecido com o seu, Nina. Ela vai estar aqui conosco na semana que vem. Ela abriu uma clínica, a Aliança, lá na cidade dela, com 10 mil habitantes apenas. E ela está fazendo um trabalho assim extraordinário lá, situações assim que ela compartilha comigo assim, que Deus fala comigo aqui, fala com ela lá, fala com você, porque o Espírito é o mesmo, né? Ele vai só trazendo as informações para se juntar. Mas é sobre isso.
Mas, Nina, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você se encaixou na sua missão, que você percebeu que você estava vivendo debaixo de uma obediência, fazendo a convocação de Deus, né? Tem uma passagem muito bonita, que eu não sei se é em Isaías ou Jeremias, que fala sobre uma palavra escondida que existe dentro de todos nós seres humanos. Antes mesmo de Deus colocar a gente dentro do ventre da nossa mãe, na eternidade, ele já colocou uma palavra escondida dentro de nós. Então, eu vejo que você encontrou essa palavra. Tem gente que com 30 anos não descobriu essa palavra, com 50 anos não descobriu essa palavra, e morrem sem descobrir essa palavra que todas nós temos desde a eternidade, para ser manifestada aqui nesta terra. Então, eu percebo que você conseguiu colocar para fora essa palavra de Deus. Né? E é interessante que lá em Gênesis, quando Deus disse haja luz, esse haja luz é raiar, vem para fora, se coloque em movimento aquilo que está dentro de você, raiar, vem para fora, deixa eu enxergar o que existe dentro de você. Até anotei uma frase aqui que fala que significa que o ser humano tem algo que ainda não manifestou nessa terra. Então eu vejo que existe essa palavra, ela já está em movimento. Esse raiar de Deus, vem para fora, coloca essa palavra escondida que está aí, né? Essa missão, esse chamado. E como que foi assim, a sensação mesmo, emocional, vamos dizer assim, de você colocar para fora essa palavra que estava escondida dentro de você? As sensações que você sentiu em manifestar esse chamado. Você teve essa experiência? Eu acho que a sensação é paz, é uma felicidade que você não sabe explicar quando você está dentro do centro da vontade de Deus. E as pessoas de fora vão falar, nossa, que brilho que você tá, que sorriso que você tá. Eu falo com minhas filhas assim, olha, cansa muito. É um trabalho cansativo, cansa a mente, cansa o físico, mas é muito gratificante. É algo assim muito diferente. E uma coisa que eu até falei, que eu falo, estava falando com as meninas no grupo, é você criar a sua verdade na rocha. Tem aquela palavra que tinha duas casas iguais. Você só viu qual era a que estava na areia e na rocha quando houve a tempestade. Quando aconteceu a tempestade, a que estava na areia foi embora. A que estava na rocha permaneceu. Essa rocha é a sua verdade, quem você é. É o que eu estava falando até no grupo hoje. Vocês podem fazer cartãozinho, divulgar seu trabalho, correr atrás de criança. Se você não acreditar em você, nada vai fluir. Primeira coisa que precisa ser trabalhado. Por isso que você teve esse tempo do seu secreto e eu tive esse tempo de deserto. Porque nesse tempo eu precisei descobrir quem sou eu, qual o que eu sei fazer de melhor, o que me faz bem. Então você precisa ter a sua verdade na rocha, sabe por quê? No caminho, você pode estar no centro da vontade de Deus. Alguém vai falar assim, Ana Paula, você tem certificado para estar falando isso aí? Ana Paula, e não é bem assim não, tá? É esse jeito aqui que é o certo. Então eu falo com as meninas, vão aparecer várias pessoas. Esse teste aqui é o melhor. Esse protocolo aqui que é a verdade delas. É a verdade delas. Você precisa ter a sua verdade, o seu jeito de trabalhar, a sua forma de aplicar as coisas. Claro que obedecendo, você fez um curso, um método, o ABA, igual eu trabalho, você precisa seguir, é uma ciência, não é de qualquer maneira. Mas você precisa ter a sua verdade na sua rocha, porque vai vir tempestade, vão vir palavras principalmente pessoas que não estão fazendo nada. Aqueles que não estão fazendo nada são os que mais ficam incomodados. Não é bem assim, não. Tem uma lei, não sei o que lei. Esses dias uma psicopedagoga correu porque falaram com ela que ela não podia aplicar. Ah, não sei, tinha um teste que ela não poderia, que era só psicólogo. E aí eu corri lá no Google, falei, olha aqui, meu amor. Pode sim, pela lei, você pode sim. Ela já estava desesperada. Então, eu falei com ela, cria a sua raiz, a sua verdade, o seu jeito de trabalhar. Cria a sua verdade, entendeu? Porque assim, as pessoas vão vir e vai acontecer situações para te colocar em dúvida. Só que, eu estou tendo
com PHC. Ótimo! Segue a sua verdade. Ah, fulano tá falando que a aba é melhor. Fulano tá falando que não sei o que é melhor. Se o seu jeito tá dando certo, foca, continue nisso aí. Esse PHC é uma outra linha de, de aplicação? A aba é uma ciência aba. Tem clínicas que não, depois ela vai explicar isso. Aí eu não conheço. Antes de Ah, sair, tá. por acaso, deixa aqui a mensagem de Deus. Deus já tinha preparado vocês. Não parem. Mulheres geradas Obrigada, para... minha querida. Amém. Obrigada. Mulheres geradas para gerar. É sobre isso. Esse foi o sonho que eu tive essa semana, tá? Só para testificar que foi sobre isso. Foi o sonho que eu tive essa semana. Sobre gerar, que eu estava gerando, que eu estava entrando em trabalho de parto. Ah, Para você ver, né? psicologia histórico-cultural. É uma linha dentro da psicologia Psicologia. que ela tem usado e tem dado certo. Então, ótimo. Tem E uma criança que isso, isso é muito real, porque dentro do desenvolvimento humano, você também que já fez bastante formações, a gente vê que tem a linha comportamental do analista comportamental, né, que você fez também pelo Corpo Explica, tem DISC, tem Enneagrama, tem temperamentos, tem as 12 camadas da personalidade, e uma vai batendo de frente com a outra. E o que você falou tem, é muito sério, é muito forte, né? Porque é exatamente isso, é você identificar aquilo que faz sentido para você e está gerando resultados. Porque o que vai ser funcional para mim, caso, vamos dizer, eu escolha trabalhar com o DISC, talvez para você não funciona. Talvez o temperamento é a sua linha de trabalho, os 4 temperamentos, ou as 12 camadas da personalidade. Ou então você vai estudar sobre crenças limitantes, mas para uns não vai funcionar, conforme, né? Até dentro da linha da psicologia mesmo, fala sobre isso. A linha dos esquemas mentais, por exemplo, que é a terceira onda da psicologia, que é terapia do esquema, é uma abordagem criada mediante ao TCC, que é muito utilizado na psicologia, mas que não estava servindo para muitos terapeutas, que não estava conseguindo tirar os pacientes dos padrões limitantes. Então, foi criada uma terceira onda da psicologia, que é a terapia dos esquemas, que é uma outra linha de resolução, vamos dizer assim, de crenças, não crenças limitantes, porque ainda é mais profunda, mas é uma outra abordagem, é um outro assunto. Então, a pessoa vai trabalhar com aquilo que se identifica, né? exatamente, porque senão você vai ficar igual o cego de tiroteio. A Geisa está Isso. trabalhando numa coisa, aí chega alguém hoje e fala, isso aí está ultrapassado. Agora é esse aqui. Aí a pessoa vai lá e corre. Então, assim, É, você está construindo sua casa na areia. na areia. Qualquer vento que vier, qualquer palavra que vier, você vai abandonar ali a sua construção na rocha, vai. Constrói, para de ficar tirando tudo quanto é lado, né? E, olha lá, os PNL também, Deus tem feito coisa incrível, ótimo. Eu tenho uma criança que eu comecei a atender, nível 3 suporte, foi um desafio para mim. E eu comecei, o médico tinha falado que ela era não verbal. E eu comecei a aplicar com ela os métodos que eu aprendi, abacadá, eu fui pesquisando várias coisas. E ela começou a falar, claro, com Olha, muita oração, né? Ela também, né? E ela começou é, lá na escola, ela já tem 8 anos. Eu fui conversar com a fono, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tô ficando doida, porque ela tá falando. Ela tá olhando a figura falando, perfeito. Nina, carro. Ela falou, Nina, eu fiz avaliação com ela, ela é verbal. Eu falei, gente, eu não acredito, parecia que eu ia dar um troço. Ela tem 8 anos, então ela pode falar. Ela atendendo autista, falou com o pai, Feliz Dia dos Pais pela primeira vez. Olha que tremendo isso. Então, tipo assim, Tá vendo? Isso eu aqui é uma missão, isso aqui é um chamado. Olha isso. Você acha que qualquer pessoa que não está alicerçada na rocha vai conseguir isso? não. Não Eu consegue. não preciso Porque ficar não é de verdade. isso, eu não preciso ficar falando assim, eu tô com essa criança, vou usar esse teste. Deixa eu ver o que o fulano tá falando. Gente, foque em você, acredite em você. O que faz sentido para você? Cria sua verdade na rocha. É o que tem dado certo para mim. E outra coisa, divulga seu trabalho. Sabe por quê? A internet está cheia de baboseira. Hoje em dia, os ídolos. Eu fico até com as minhas filhas mesmo. Gente, é usando droga, é falando besteira, é tanta coisa, e as pessoas vão, são influenciadas. Então,
tem um monte de coisa que não presta, por que que você não pode ser aquela pessoa que vai ser luz na internet? Ah, eu tenho vergonha do que vão falar. Gente, ninguém paga suas contas. Mas Tem alguém. todas essas questões da gente não conseguir se posicionar, Nina, Deus tem ministrado isso muito comigo também de abril para cá, que nada mais é do que o espírito de orfandade. Hoje, a maior dor da humanidade é o espírito de orfandade. Se eu não tenho uma referência, por exemplo, como um pai, como uma mãe, eu tenho dificuldade de me posicionar. Eu vivo por aceitação, validação, pertencimento, eu não sei nem quem eu sou. Então, quando Deus foi começando a trazer essa clareza para mim, eu entendi. E é muito claro, dois espíritos que atrapalham claramente o nosso chamado. É o espírito de orfandade e o espírito de intimidação. Porque você vê que o inimigo, diante desse espírito de orfandade que a gente vai trazendo mediante as nossas experiências de vida, né, que vão ali rotulando quem nós somos, mediante a tudo que nós passamos, a gente não consegue sair daquilo ali enquanto a gente não enxergar Deus conforme Ele é. Enquanto a gente não se colocar como filha, a gente não consegue se posicionar. Então, esse espírito de intimidação vem. Você não vai conseguir, porque aquele trauma do passado que já está na sua mente cognitiva e faz você manter sempre esses padrões. Porque ela você começa a lembrar das palavras que as pessoas te disse. Então, esse espírito de orfandade e o espírito de intimidação são os dois espíritos que estão atuando constantemente na vida de todos nós para que a gente não venha a ser quem Deus nos chamou para ser. Entende? E isso tem que estar muito claro, porque nós estamos vivendo pela natureza humana, pelas nossas vontades, pelas nossas habilidades, pelas nossas competências, por aquilo que satisfaz o nosso ego. E nós estamos esquecendo de ser quem Deus nos chamou para ser, debaixo de princípios de verdade, da palavra, dos exercícios espirituais, porque só assim a gente fortalece o nosso espírito. Senão a gente vive na matéria, em busca de aceitação, validação, prazeres imediatos, sendo quem nós nunca fomos chamadas para ser. Então, todos vocês que estão aí querem se posicionar no chamado, entenda uma coisa: esses dois espíritos vêm sobre a nossa vida, orfandade e intimidação. São os dois que a gente precisa começar a cortar para viver esse raiar de Deus, essa luz que Deus chama. Quando ele disse, haja luz, ele estava mandando, vem para fora da escuridão, você que já existe, porque aí dentro já tem uma palavra, e isso fica para todas vocês. Qual a palavra que está escondida dentro de vocês? Qual a palavra que Deus já colocou na eternidade? Ah, eu não sei. Procura. A palavra de Deus vai te trazer a revelação. Mas o problema é que muitas não querem buscar. Muitas querem a resposta, mas não querem buscar quem vai dar a resposta. Muitas querem o entendimento, mas não querem passar o tempo no secreto. Muitas querem enxergar o extraordinário se não tem o ordinário em dia, no seu dia a dia, com as práticas devocionais, com a leitura bíblica, jejum e oração. Então, a palavra de Deus ela não é dada de forma descuidada a ninguém. A ninguém. Quer viver o sobrenatural de Deus, se posiciona em ser quem Deus te chamou para ser. Como, Paula? Nas práticas espirituais. Leitura bíblica, jejum e oração. Com isso, o raiar de Deus ele vai ser manifesto. E a gente começa a destruir essas mentiras que o inferno tem colocado na nossa vida. Porque não adianta, todos os pensamentos que não provêm do reino provêm do inferno. É simples assim, a dualidade. É reino ou é império das trevas? Aonde está a sua concordância mental? O que Deus diz sobre quem nós somos ou o que o inferno diz todos os dias? E a maioria de nós, me tiro dessa não. Estamos vivendo em concordância com o que o mundo diz, com o que o inferno diz. E com isso a gente vai dando ainda mais concordância e força para que ele continue se manifestando na nossa vida. E esse raiar de Deus que existe dentro de nós, essa palavra escondida, ela não se manifesta. Concorda? Concordo plenamente. Ela não se manifesta. Ela não se manifesta. Não se manifesta. Tem algo dentro da gente que o inimigo não quer que a gente acredite. Por que ele não quer que a gente acredite? Porque a partir do momento em que a gente se posicionar, a gente é luz para a humanidade. A gente é luz e o sal. A gente Sim. vai fazer as pessoas, você, por exemplo, está trazendo esse raiar das pessoas. Vem para fora, manifesta o seu raiar. É isso que você faz todos os dias quando você se comunica com as pessoas que te procuram. A mesma coisa tem acontecido com a Geisa. Então, ela tem feito isso. Vem para fora.
se manifeste. E é para isso que Deus nos colocou aqui, para que a gente possa trazer esse raiar das pessoas, essa palavra escondida. E isso é muito forte, porque quando a gente começa a enxergar isso nas pessoas, a gente se vê numa imaginação totalmente diferente de muitas outras, porque a gente começa a enxergar nas pessoas aquilo que nem elas enxergam. Exatamente. E como você falou, que as pessoas começaram a te elogiar, porque o seu rosto denuncia a sua missão. O nosso semblante denuncia a nossa missão. Então, se a gente está enraizado na palavra, vivendo à vontade, seguindo o propósito, o chamado de Deus, pode ter certeza. A sua comunicação é outra, o seu posicionamento é outro, a sua forma de se comunicar, né, de manifestar a palavra, ela é outra. Sim. Porque está vivendo na essência, na verdade. Sim. Eu queria É exatamente sobre isso, né? contribuir com o que você falou para encerrar por aqui, a forma que você se vê. Em João diz que João diz: quem era o discípulo amado de Jesus? Quem era o discípulo amado de Jesus? João. Todo mundo sabe na Bíblia que João era o discípulo amado. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus, ele estava sempre bem próximo de Jesus. Quando Jesus falou que alguém ia trair ele na mesa, Pedro ficou curioso e pediu João para perguntar. E Jesus falou: aquele que eu der o pão, tudo bem. Qual o livro da Bíblia que fala que João era discípulo amado de Jesus? Sabe, Ana? Pega essa chave que mudou a minha mentalidade. O único livro da Bíblia que diz que João era discípulo amado é o livro de João. Quem escreveu o livro de João? João. Quem se sentia amado? João. Quem se sentia mais íntimo? Ele. Chega a me arrepiar aqui. Ele se sentia o mais íntimo, ele sentia que ele podia deitar. Então, a forma que ele se sentia, ele escreve ali. Tá bom, amor. Então, é a com Deus. Obrigada pela presença. forma que você se sente, é a forma que você se vê. Então, ele escreveu sobre ele, porque ele escreveu sobre ele. Mais amado. É tremendo. Perfeito. Isso é perfeito, perfeito, perfeito. E é sobre isso. Quando a gente começa a ter a nossa identidade em Cristo, a gente não precisa mais de aprovação em ninguém. Eu sei quem eu sou. Não precisa você me validar. Hoje aconteceu uma situação que a pessoa tentou me colocar alguns rótulos. Aí eu disse para a pessoa assim: não queira me comparar ao meu passado, pois o que eu vivia não significa que eu vivo hoje. E aquilo ali, se fosse um tempo atrás, eu ia xingar mesmo aquela pessoa. Só que eu falei com tanta postura, com tanto posicionamento, com tanta clareza, que aquilo ali nem me afetou. Porque hoje eu sei quem eu sou, entende? Mas isso é a nossa busca, a nossa entrega, a nossa decisão, né? A nossa decisão em buscar isso, a nossa identidade, que só é encontrada a partir das práticas espirituais. Lá em Provérbios 24, se não me engano, 7 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhar. A palavra de Deus ela não é dada de forma descuidada. Então a gente precisa esquadrinhar a palavra, assim como se busca a prata e o ouro. Se a gente fala: aqui tem ouro, você não vai cavar até encontrar? Uhum. Não é isso? A palavra é a mesma coisa. Então, a nossa identidade está na palavra de Deus. Quer saber quem você é? Vai para a palavra de Deus. E João é um livro que fala muito sobre isso, né? João é um livro muito bonito, né? Eu gosto muito de João, porque Jesus fala ali também de algumas coisas que mexem muito com a nossa alma em relação a entender sobre o Espírito Santo, sobre o que o Espírito vê sobre nós. Enquanto a gente não tiver essa prática no nosso dia a dia, de secreto, de leitura, de buscar mesmo, esquadrinhar mesmo, com desejo, com vontade, a gente nunca sabe quem nós somos. A gente fica sendo guiada pelo que o mundo diz que nós somos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E é sobre isso, gente. Vocês gostaram da live? Espero que tenham gostado, né? É a nossa primeira live, primeira de muitas. Nina, você tem mais alguma coisa para falar? Não, foi ótimo, fluiu, né? É só pegar, que é muito assunto, né? Tem que ter assunto para outras lives. A questão do rótulo. Eu estava conversando com os adolescentes na célula. Não
aceitar rótulos. Como assim? Nossa, você é ansiosa. Aí eu falo assim, não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Porque eu vou Isso. fazer uma live com a Ana Paula, mas eu não sou. Você é brava. Não, eu não sou brava, eu estou brava porque você fez isso comigo. Então, trocar e a gente se proteger, sabe? Eu não sou isso, porque senão você deixa que realmente eu sou ansiosa. Realmente eu sou brava. Realmente eu sou isso. Não, eu não sou, eu estou. É um momento, entendeu? É isso, mas foi muito E bom. que bom aí, já apareceu um convite para você. É sobre isso, gente. Nós estamos essa live é para a gente impulsionar uma às outras, tá? Esse movimento não é que ninguém é melhor do que ninguém, pelo contrário. As mulheres que eu chamei para estar presentes são mulheres que estão posicionadas em levar o reino e estender as mãos para outras pessoas. Essas são as mulheres que eu convidei. Então, não é tempo mais da gente olhar para as mulheres conforme a gente encontra muito, né? Eu tenho uma percepção muito sensível a alguns comportamentos, não sei, acho que isso já é dom, né? A gente já nasce observando o comportamento humano, vamos dizer assim, pelos gestos, pela comunicação, eu já, assim, a postura da pessoa, eu já consigo ler. Acho que se eu fizer aquele corpo explique, então, porque eu já consigo olhar para a pessoa, eu já consigo identificar alguns padrões ali. E é sobre isso, a gente se unir para manifestar o reino, não importa a esfera a área de influência, né? Mas manifestar o reino naquilo que ele tem nos convocado, na missão que ele tem nos dado, não é? Isso É aí. sobre isso, gente. Então, fico muito feliz pela presença de todas vocês. Amanhã nós vamos ter uma outra live aqui. Vai ser com a Fabiana Barbosa. Ela vai falar sobre inteligência espiritual. Inteligência espiritual, não. Sobre inteligência emocional e trazer algumas questões pessoais dela também nessa questão do chamado, né? Do movimento que ela precisou fazer para se posicionar no que Deus queria que ela se posicionasse. Na semana que vem, a live vai ser com a Geisa, com a Daniele Ventura e com a Renata. A Renata foi chamada por Deus dentro de um centro espírita. Uma experiência assim surreal e eu quero todos vocês aqui. Para a gente finalizar, eu coloquei uma coisa aqui, mas nem vou falar. Eu quero só que vocês começam a refletir nessa questão do raiar de Deus que existe dentro de vocês. O raiar já existe dentro de vocês. Não importa a idade que venha se manifestar. Existe um convite do Espírito Santo para que a gente se posicione com pressa, com urgência, na missão que Deus tem confiado em nossas mãos. E a gente precisa entender que o inimigo tem se levantado da mesma forma, com a mesma intensidade para calar a nossa voz, né? Ele quer simplesmente deixar escondida essa luz. Para finalizar, eu nem ia finalizar com esse versículo, não. Mas eu vou finalizar com ele porque eu já tinha lido esse versículo várias vezes e ano passado Deus fez a minha chave assim virar com esse versículo que está em 2 Coríntios 4:4. Diz o seguinte, na nova tradução da linguagem de hoje. Eles não podem crer. Preste atenção como isso tem tudo a ver com esse raiar que eu mencionei anteriormente. Pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então, a gente começa a entender Deus como Ele é a partir do momento em que a gente se posiciona em trazer essa luz que existe dentro de nós. Quando eu entendi isso, eu falei assim, como são as coisas, né? Aí hoje, juntando com essa palavra do raiar, eu falei assim, é perfeito, é exatamente essa luz que o inimigo tenta esconder da nossa vida, é esse raiar que lá no início da criação Deus está mandando trazer. Vem para fora e manifeste. Apareça o que tem que aparecer, manifeste o que tem que ser manifestado, é o raiar de Deus. E é essa mesma luz que está aqui em 2 Coríntios 4:4. A luz de Cristo precisa brilhar em nós, para que todos vejam o que Deus fez. Não é para questão de aplausos, é para questão de abrir caminhos para que outras pessoas possam seguir aquilo que Deus fez no nosso secreto. Ok? Amém. Glória
Deus. Podemos finalizar? Amém. Tudo certo aí, Nina? Tenta salvar a live, Vou salvar aqui. tá? Tá? Um beijo. Gente, Abençoe. beijo para vocês e chegou o tempo de manifestar esse raiar de Deus, ok? Espero vocês amanhã. Boa noite. Boa noite.